E aí, galera, mais uma videoaula, a videoaula 3 de Direito do Trabalho. Ela versa sobre a figura do empregado. Bem, o empregado é aquela pessoa que celebra com o empregador um contrato. E este contrato materializa a prestação de uma atividade e a disponibilidade do empregado para servir o empregador com algumas características. A primeira característica do empregado é o requisito da pessoalidade. O empregado é contratado intuito persona, ou seja, eu contratei uma pessoa para que aquela pessoa preste aquela atividade para mim. O empregado, sempre pessoa física, o empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Além disso, o empregado também é oneroso, ou seja, ele sempre receberá uma contraprestação em dinheiro, por exemplo, salário. Além disso, a figura do empregado também envolve a proibição, a eventualidade. A atividade prestada pelo empregado não é eventual, ela é permanente. Uma outra característica do contrato de emprego, ou seja, uma outra característica do empregado é que ele tem subordinação, ou seja, o poder de decisão é do empregador. O empregado não tem qualquer liberdade, de decisão. Os rumos da atividade empresarial, os rumos daquele negócio ali desenvolvido, competem ao empregador e não ao empregado. Temos algumas situações interessantes. O aprendiz, por exemplo, o contrato de aprendiz. O aprendiz é um empregado. Ele é um empregado porque ele está subordinado, porque há oneração, porque o contrato é intuito persona, porque é uma atividade não eventual. O aprendiz é uma pessoa contratada a partir dos 14 anos, e o contrato de aprendizagem pode vigorar até os 24 anos, então eu não posso ter aprendiz com mais de 24 anos. E a função do contrato, ela se destina a fornecer informações educacionais ao empregado aprendiz. Então o aprendiz, além da remuneração, receberá também a chamada formação técnico-profissional, atividades teóricas e atividades práticas. O aprendiz cumula salário com esta formação. Este aprendiz, ele desempenha as suas funções por, no máximo, 2 anos. Ademais, ele tem outros direitos trabalhistas, como, por exemplo, férias. Um outro empregado que é importante também conhecer chama-se empregado doméstico. É aquele que desempenha as suas funções, no âmbito residencial. Portanto, o empregado doméstico não trabalha num estabelecimento empresarial. Ele não presta atividades para uma empresa. Vejam, o empregado doméstico, regulado pela Lei Complementar 150 de 2015, ele trabalha numa residência, mas ele terá a sua carteira de trabalho assinada. O empregador é justamente a pessoa que assina a carteira de trabalho. Pode não ser a mesma pessoa na casa de quem o empregado desempenha suas atividades. Então eu posso assinar a carteira de trabalho de uma pessoa para que ela trabalhe na residência de outra pessoa. O empregador doméstico pode ser pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica, mas o empregado sempre trabalhará na residência de uma pessoa natural. Ademais, existe também a jornada de trabalho agora para os empregados domésticos. Eles são obrigados a trabalhar no máximo 8 horas por dia, 44 por semana, e respeitando aquele divisor mensal de 220 horas. Ademais, o emprego doméstico também pode gerar horas extras.
Ou seja, se eu não respeito essa jornada de trabalho, eu, empregador, terei que remunerar o meu empregado doméstico com um acréscimo de 50%, que são as horas extras. E lembrando que o empregado doméstico também se subordina ao ponto, ao regime de trabalho estipulado pelo empregador. O empregado doméstico tem subordinação em relação ao empregador. Uma outra figura importante é dos atletas profissionais. Eles são também empregados. Os árbitros não são. Então, o árbitro de futebol, o árbitro de vôlei, não é? O árbitro do basquete, os árbitros desportivos não são empregados, porque eles têm autonomia e não estão subordinados a qualquer pessoa no momento do jogo. Então o árbitro não deve subordinação. E o árbitro também pode ser substituído por outro. O contrato de arbitragem para atividades desportivas é um contrato de trabalho, mas o árbitro é um trabalhador autônomo. Já o atleta profissional é um empregado. É importante também nós mencionarmos aqui uma outra figura polêmica, um outro contrato polêmico, um outro sujeito da relação trabalhista, que é o professor. O professor é empregado, em que pese ter autonomia didática, em que pese ter autonomia de avaliações. O professor é um empregado, ele também está subordinado ao poder diretivo do empregador. O empregado, professor, não escolhe o seu horário de trabalho, não escolhe as disciplinas que ministra. Todos estes itens são definidos pelo empregador. Mas há uma exceção: o professor que ministra aulas particulares nas residências, não é? Seja na residência do seu estudante ou seja na sua própria residência, não é considerado empregado. O professor, neste caso, por ter uma autonomia, não é? Por não estar subordinado a ninguém quando trabalha numa residência, ele é considerado um trabalhador autônomo. Bem, galera, sobre a agape de hoje, que versa sobre a figura do empregado, não é? Um dos sujeitos da relação trabalhista, era o que tínhamos para dizer. #Orgulho de Cerezanque. Valeu!